Olá, tudo bem? Graça e paz. Queria compartilhar com você algo que eu estava pensando hoje. Eu estava pensando sobre 3 personagens bíblicos que eu chamaria de esquisitos. Isso mesmo, eu vou te explicar o porquê. Na Bíblia nós temos muitos personagens maravilhosos, né? Profetas, Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, tantos homens que marcaram a história, que servem como exemplos a ser seguidos. Lá no Novo Testamento também temos tantos personagens, né, como João Batista, os discípulos, o apóstolo Paulo, o próprio Cristo. São pessoas que deixaram para nós uma história para que hoje nós possamos seguir os seus exemplos. Exemplos de fé, exemplos de obediência, exemplos de perseverança, exemplos que marcaram a história bíblica. Mas existem também personagens na Bíblia que serviram para marcar a história de alguma forma, mas que não servem como exemplos, porque é para nós evitarmos sermos parecidos com eles. Mas eu fiquei pensando em 3 personagens, como disse aqui no começo do vídeo. O primeiro personagem é Jezabel, o segundo personagem é Saul, e o terceiro personagem é Nabucodonosor. Bom, Jezabel, talvez você já conhece, muito se fala sobre ela, a mulher que era esposa do rei chamado Acabe, que mandava no marido. O marido não tomava nenhuma decisão sem antes falar com Jezabel. Se a Jezabel, a palavra final era da Jezabel. E a Jezabel era conhecida também como matadora de profetas, né? Foi ela que correu atrás de Elias, tentando matar Elias. Depois veio Saul, que foi um rei levantado, onde o povo pediu um rei, e Deus permitiu que Samuel ungisse Saul rei, e Saul se tornou rei de Israel também, e começou a sua caminhada até que apareceu Davi na sua vida, e ele teve inveja de Davi, tentou matar Davi algumas vezes, e o Saul começou bem, mas terminou mal. E finalmente vem Nabucodonosor, um grande rei também na Babilônia. Nabucodonosor, infelizmente, devido às suas conquistas, suas grandes riquezas, suas vitórias, subiu para a cabeça, ele se tornou orgulhoso, vaidoso, prepotente, e pôs tudo a perder naquele reino, virou um bicho literalmente, né? Diz a palavra que Deus levou ele para morar no mato, né? Na floresta, onde ele ficou um tempo como bicho, até reconhecer que quem deveria ser exaltado era Deus. Mas esses 3 personagens esquisitos que eu falei, muitas vezes nós acabamos tendo comportamentos igual ao deles. Você já parou para pensar sobre isso? No decorrer da tua vida cristã, eu não sei, você que está me assistindo, se você é um cristão que só frequenta a igreja, se você é um líder, se você é um pastor, mas quantas vezes, sem perceber, nós temos comportamentos parecidos com esses 3 personagens? Quantas vezes nós somos uma Jezabel? Porque quando se fala de Jezabel, do espírito de Jezabel, né, na igreja, né, já ouviu falar sobre isso? É fácil a gente se colocar como vítima da Jezabel, né? Ela nos persegue. Mas e quando nós, sem percebermos, estamos agindo como Jezabel, perseguindo pessoas que talvez tenham mais potencial que nós, pessoas que talvez tenham mais destaque do que nós, pessoas que tenham capacitações que nós não temos, e nós, em vez de projetarmos essa pessoa, em vez de ativarmos ela para cima, para o ministério ou para a vida cristã melhorar, a gente acaba tentando afugentar essas pessoas, amedrontá-las. Foi o que Jezabel fez com Elias. Quantas vezes nós temos um comportamento como o de Saul, né? Saul teve inveja de Davi, porque Davi começou a se destacar mais do que ele, então ele começou uma perseguição para Davi, tentando matá-lo. Quantas vezes temos essa atitude também de invejar alguém, né? Nós não admitimos isso, não admitimos essa palavra, né? Nós somos invejosos, nós não admitimos, né? Somos como Jezabel, estamos matando alguém, né? No sentido figurado da coisa, intimidando uma pessoa, ou então como Nabucodonosor, né? Começamos bem a caminhada, começamos a receber às vezes um elogio, uma qualificação das pessoas, e nos tornamos orgulhosos, prepotentes, nos tornamos vaidosos, achamos que olhamos para aquilo que está ao nosso redor e dizemos assim como Nabucodonosor: olha só o que eu construí, olha só o que eu fiz. E essa questão do eu é muito perigoso. Lá na palavra de Deus diz sobre a queda do Satanás,
E lá tem no texto que fala sobre isso, ele usa os 3 eus. Eu fiz, eu aconteci, eu sou assim, enfim. O Satanás foi aquele que teve essa questão do eu muito forte na sua vida, por isso caiu do céu. Então nós temos que tomar muito cuidado para a prepotência, a arrogância, a vaidade, a inveja, para a intimidação com relação às outras pessoas. Nós não temos essa prática. Tome muito cuidado. A palavra diz assim: vigiai e orai. A palavra diz que a carne é fraca. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós estamos numa caminhada cristã, buscando a maturidade, buscando crescer, buscando conhecer a palavra, e precisamos ficar atentos para que não venhamos a cair, né, nos comportamentos destas pessoas. Hoje eu estou falando de 3 que são, como eu falei, esquisitas, pessoas que não colaboraram para nada, tentaram matar pessoas de Deus. Então tome cuidado com isso, fique atento, porque é preciso buscar em Deus um aperfeiçoamento constante, né? Estar sempre vigiando, orando, buscando, para que possamos amadurecer. Você entendeu? Então eu estava pensando sobre isso, pensando sobre minha carreira cristã, sobre minha carreira pastoral, e pensando quantas vezes eu não tive atitudes parecidas com esses 3 cidadãos. É difícil admitir isso, mas quando admitimos e pedimos perdão: Senhor, me perdoe por muitas vezes eu ter sido uma Jezabel na vida de alguém, muitas vezes eu ter sido um Saul na vida de alguém, muitas vezes eu ter sido um Nabucodonosor, de ter buscado vaidade, orgulho. Me perdoe. E a palavra diz que o Senhor é justo e fiel para perdoar os pecados. Então o arrependimento é a chave para nós podermos amadurecer e continuarmos adiante. Amém, queridos? Espero que essa ministração, que esse pensamento, que essa reflexão possa ter trazido para a sua vida aí uma contribuição, e você cresça ainda mais na palavra do Senhor e na busca pelo aperfeiçoamento cristão. Um grande abraço, Deus te abençoe, nos vemos em outros vídeos.